Tem se datado. Galera, vou falar pra vocês aqui agora como é que eu me tornei programador, como é que eu entrei nesse mundo, quais foram os meus desafios, tecnologias que eu mais uso, o que eu faria diferente hoje se eu fosse entrar nesse mundo da programação. Eu tenho uma galera que tem muito interesse em saber como é que funciona a nossa rotina como programador e tal. E enfim, galera, eu vou falar isso pra vocês. Até o meu salário hoje, que passa reais, né? Eu também tenho outros projetos, alguns sites que eu desenvolvo. E vamos lá, galera, eu vou falar pra vocês um pouco sobre isso agora. Vamos lá, galera, vamos falar pra vocês aqui como é que começou essa loucura de entrar no mundo da programação, como é que iniciou isso. Bem, galera, desde criancinha eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. O pessoal que no Nordeste fala malinho, né? Que é a pessoa que gosta de fuçar as coisas, de abrir e desmontar, colocar pra funcionar, desmontar e às vezes não colocar pra funcionar também. Fazia muito isso. E tudo começou de criança, cara. Eu acho que foi muito uma vocação de resolver problema, de criar problema, enfim. Sempre gostei disso. Na escola eu gostava muito de fazer origami, de desenhar. Também tinha minha paixão pela música, que desde cedo o pai me colocou. Eu acho que foi moldando ali tudo que depois a gente, enfim, foi aproveitando a programação em si, né? E... enfim, quando criança foi essa loucura aí, gostava de desmontar os radinhos, desmontar os carrinhos de controle remoto. Eu pegava e colocava o motorzinho, começava a botar fazer uma hélice de estampa de manteiga e começava a fazer essa loucura, né? E gostava de brincar, cara, com essas coisas. Fazer aviãozinho de papel também. E eu acho que tudo isso foi colaborando um pouco pra minha mentalidade ali. E aí depois, quando eu fui crescendo, né, fiz a música, como eu falei, e depois, no ensino médio, eu entrei no curso técnico em informática. Que foi ali realmente onde foi as minhas bases da programação, fiz o curso técnico, e ali sim pude ver o que era lógica de programação, estruturas de dados, enfim, todas as outras disciplinas, banco de dados, e aquilo ali realmente foi assim o mais importante para mim, até hoje eu vejo, porque foi a minha base. E hoje, se eu fosse recomendar alguma coisa para você, tá querendo começar a programar, tá iniciando nesse mercado do software em si, muita gente fala o completo oposto, né? De que você só vai de qualquer jeito, faz um cursinho e já começa a trabalhar. Mas eu acredito que é muito importante você ter as bases, né? Eu não tenho uma base de uma faculdade, por exemplo. Mas só o conhecimento que eu tive do curso técnico me ajudou muito mesmo. O curso técnico mesmo de informática foi onde eu aprendi as minhas primeiras linguagens de programação, né? Eu aprendi o Portugal, famoso, né? Que muita gente não conhece, mas que é muito famoso nos cursos de técnica informática, de faculdade, de ADS, ciência da computação, que basicamente é como se fosse português, mas estruturado, né? Por exemplo, se isso for aquilo, faça. Então, e tinha o escreval, escreva, galera, muito louco. E eu fiz isso no papel, a gente começou lá no curso de técnica informática, escrevia, né, linha a linha, e aí escrevia ponto e vírgula, o professor ia e riscava os pontos da prova. E é muito louco, galera. As minhas primeiras provas de programação em Portugal, eu não tirei nessas notas muito boas não, hein? Eu lembro que foi nota abaixo de 7. Mas enfim, galera, tamo aí. Se você estiver tirando nota baixa, não desanima. Você só vai aprender, vai errando e com o tempo você vai melhorando. Tudo na vida é assim. E aí isso foi no primeiro ano do ensino médio, né? No segundo ano a gente foi pro C, onde a gente aprendeu malloc, realloc ali, essas coisas mais de... a mesma coisa que a gente viu em Portugal, mas já um pouco mais complexo em C. E depois pro terceiro ano que foi Java, a gente viu também algumas construções de tela, já juntando com o banco de dados. E a gente fez bastante projetinho bacana. Mas galera, isso pra mim na época foi assim um divisor de águas, né? Porque eu saí do ensino fundamental, nunca tinha programado na vida. Assim, eu já tinha feito algumas coisinhas assim, mais um HTML, algo mais básico, assim, mas pra programar estruturado mesmo, assim, sabendo o que eu tava fazendo, não. Né? E o curso técnico informático, ele abriu a minha mente. Por mais que eu não tenha aprendido assim, o que a gente usa muito hoje é a linguagem web, né? O Node.js, HTML, eu não vi nada disso no curso, só pra deixar claro, tá? Mas aquilo ali abriu assim a minha mente para o universo da programação, para conseguir construir várias coisas, até em relação a algumas disciplinas de empreendedorismo que a gente teve no curso. Tem os pontos negativos, claros, né, que eu peguei essa parte de HTML quando eu falei para vocês, mas depois, enfim, eu peguei isso por conta, mas eu acho que se tivesse colocado uma ou duas disciplinas do conteúdo seria muito diferente, né. Naquela mesma época, em 2015, foi quando eu comecei a fazer meu primeiro sistema, que surgiu de quê? De um problema que meu pai tinha na empresa dele, que é uma empresa de gás, né, revenda de gás e água mineral, que era de controlar o estoque. Foi bem naquela mesma época que ele teve a empresa, né? E quando eu entrei, logo ele teve a empresa. E aí eu pensei lá, vou resolver um problema, né? Eu pensei que vou fazer aqui uma planilha no Excel. Foi basicamente o que eu fiz, que resolveu, na verdade, funcionou, né? Só que era uma solução assim temporária. A gente depois teve funcionários que precisavam manipular aquilo ali e não era assim muito certeiro, sabe? Você poderia apagar uma coluna ali, apagar um valor,
e aí mudaria todo o estoque, o dinheiro que era pra ter no caixa, era muito fácil de burlar ali o sistema. Logo, não foi questão de 1, 2 meses, já comecei a fazer a primeira versão do sistema em que PHP, isso mesmo, o famoso pé de gás hoje que a gente teve. Eu fiz a primeira versão dele em PHP, eu lembro como se fosse hoje. Que na verdade eu comecei a usar PHP, não foi nem pelo curso, não foi nem por nada específico, mas foi por uma vontade minha de mudar a minha nota do sistema, galera. Olha que loucura. Eu hackeei o sistema do IFMA da minha escola, né, do Instituto Federal do Maranhão. Não foi algo que eu recomendo você fazer, que eu fui suspenso lá por 2 semanas, né? Acabou que deu certo, mas... Enfim, galera. Depois eu passo por essa história em detalhes. Ali foi, na verdade, o que me incentivou a começar a estudar programação web, né? Porque eu não tinha conhecimento, como eu falei pra vocês. Eu coloquei meu primeiro site no ar pra fazer essa traquinagem, né? Pra invadir o sistema. E aí eu aprendi como é que funcionava colocar um servidor web, como é que funcionava pra comprar um domínio também, que eu não tinha um domínio antes. Eu tive que comprar pra colocar os arquivos via FTP no servidor. E aí, com isso, galera, foi que eu aprendi a usar PHP. E aí, por isso que eu também usei o PHP como meu primeiro sistema, né? E também estava bem famoso, bem popular na época, com jQuery, Angular. Na época, eu acho que Angular também, mas principalmente jQuery, né? Era o que o pessoal usava muito. Basicamente, era um CRUD, né? Que listava as vendas. Teve o estoque também, mas eu nem sabia fazer transaction no banco de dados. Eu não sabia fazer muito bem relacionamentos também. Então, basicamente, eu movi a ideia ali daquela minha planilha do Excel para um sisteminha simples em PHP. Assim, galera, vocês não sabem o quanto aquilo ali me abriu minha mente, assim, em vários sentidos. Por exemplo, em relação à segurança de banco de dados, né? Que foi algo que logo eu tive que passar por esse problema e sofrer na pele aqui, ó. Passei, ó, na pele. Você não deve saber, ou talvez está conhecendo a programação, como é que é perder um banco de dados de produção. Cara, é louco, mano, é louco. À medida que o seu produto vai passando o tempo, ele vai se tornando algo essencial, assim. Diariamente, as pessoas vão precisar daquilo, já vai estar impregnado ali na empresa. E aí, aconteceu várias vezes, o sistema caiu, por exemplo, o banco de dados dava pau, porque rodava tudo na mesma máquina, né? Não tava online, era com o famoso XAMPP aí. XAMPP MySQL. E aí, galera, até em relação ao GitHub, né? Eu não usava GitHub porque, assim, eu só usava, né? Mas não era como hoje, assim, tipo, é quase um requisito, né? Não tinha esse roadmap que você tem, assim, estuda isso. Você estudando na medida que a necessidade, entendeu? Que aparecia. Por exemplo, banco de dados, MySQL. Eu preciso do banco de dados para conectar com o meu sistema, para ter os dados ali e recuperar esses dados. Aí eu ia estudar banco de dados. Mas à medida que eu ia precisando, eu ia estudando as coisas. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu estudei depois logo do PHP, eu precisei usar JavaScript, né? Mas eu usava Promise, galera. Mas eu nunca tinha entendido, assim, que era uma parada assíncrona, entendeu? Eu só sabia que era assíncrono e tal, assim, mas não era um conceito muito bem formulado na minha mente. Era algo, assim, que eu fazia, mas eu não entendia, assim, muito bem. Eu acho que todo mundo já passou por isso, de construir algo e entender, não entender. E isso é algo normal, é algo ok, né? Que você não tá adaptado, você tá se acostumando com aquilo. E mostra que você tá aprendendo também, né? E o primeiro ponto de você aprender é admitir que você não sabe. E aí tentar entender o porquê que não tá funcionando e como é que funciona, né? E aí eu passei por todo esse trajeto. Não foi fácil, foi realmente complicado às vezes. Aconteceu às vezes de eu ficar tipo, cara, o que eu faço e tal? Porque na época eu não tinha pra quem procurar, entendeu? Ajuda. Se o sistema dava pau, cara, quem era outro programador que eu conhecia, entendeu? Não tinha. Tanto é que a pessoa que eu tinha de contato, assim, pra me ajudar era meu tio que tinha feito ADS, né? Ele fez análise de sistema na faculdade da minha cidade, mas ele não era programador, olha que louco. Eu fui o programador da minha família, assim, do meu ciclo social. Depois apareceu mais gente. Logo depois que eu terminei o curso técnico e comecei a desenvolver o sistema, fui melhorando, fiz outras versões, mas logo nesse meio tempo também eu comecei o curso de engenharia elétrica, né? Eu falei que não fiz faculdade, mas é uma meia verdade, eu fiz faculdade, assim, comecei e saí no 4º período mais ou menos. Comecei na estadual, depois eu tranquei, fui pra federal e também tranquei, não terminei. Mas foi muito importante a faculdade pra mim porque aprendi Python, isso aí. E aí com o Python, galera, foi muito louco porque assim, eu entrei na faculdade, na UFP, né? E aí eu fiz um período de programação lá que foi em Python, né? No primeiro período ou foi no segundo período, isso. Professora Josiane, eu até lembro. Com aquela base de Python, cara, foi suficiente pra eu ir trabalhar no Banco do Brasil. Olha que loucura, mano. E eu não tinha, assim, uma faculdade, né? Fui trabalhar no Banco do Brasil. Na época, isso assim, pra mim foi sensacional. Mas isso tudo, claro, por conta de indicação de um amigo meu, isso ele foi lá e postou no Twitter dele. Ah, galera, aqui na empresa que eu tô trabalhando tem uma vaga. E aí eu falei, cara, tô interessado e tal. Cara, eu fiz a entrevista, assim, não foi nem um mês, mano. Foi assim, coisa de uma semana. Eu já tava comprando a passagem pra ir, tá? Um mês eu acho que eu já tava lá trabalhando. Não sabia das coisas direito, enfim. Cara, foi aprendendo muita coisa assim e tal. E foi muito louco, porque foi na sede do Banco do Brasil, lá em Brasília, né? E eu saí do interior do Maranhão pra ir pra lá. Cara, esse foi, pra mim foi sensacional, cara. Assim, uma conquista
pra qualquer pessoa, né? Era algo assim, fora do normal, assim, caraca, tal, fui lá no banco e tal. Enfim, galera, foi algo assim, muito massa mesmo. E ali, depois dali, que começou a acontecer as paradas muito loucas, né? Eu não falei, mas antes disso também eu trabalhei em outra empresa que foi a Bluebots, né? Booktours não foi a primeira empresa que eu trabalhei, mas eu trabalhei na Bluebots, desenvolvendo sistemas de chatbots pra ele. Já era uma empresa daqui de Teresina, na cidade perto de onde eu moro. Para. Galera, tá vendo esse cara? Ele é o Jean. Basicamente, eu só entrei na Bluebots por conta desse cara. Eu tava na UESP, né? E esse cara nem conhecia programação, mano. Em menos de um ano. E eu mostrei pra ele a primeira linha de PHP da vida que eu tava programando Pet Guys na UESP. E aí ele viu lá o programando e tal. Ficou, caraca, como é que tu faz isso e tal? Mano, em menos de um ano o cara tava trabalhando na Bluebots. Simples assim. E ele me indicou porque ele precisou sair, né? Então, assim, galera, não cheguei a finalizar a faculdade, mas essa faculdade serviu pra mim como hub, né? Pra me conectar com essas pessoas. Principalmente o Jean, assim, foi fundamental pra mim. Obrigado, Jean, por tudo aí, cara. A indicação foi top na minha vida. E é isso, galera. Faça conexões com pessoas. Na cidade perto de onde eu moro. Eu tô morando em Caxias hoje, no Maranhão. Logo, quando eu tava no Banco do Brasil, ainda durante o Banco do Brasil, acho que eu já tava no segundo ou terceiro mês, mais ou menos. Meu amigo, ele tava procurando empresa pra sair do Brasil, enfim, procurando outras vagas de emprego. E aí, uma das empresas que ele fez a entrevista, ele falou pra mim, mano, eu fiz a entrevista aqui e tal. E aí eu nunca tinha pensado assim, tipo, eu tô de boa, acabei de chegar do banco, cara, tô trabalhando no Banco do Brasil e tal. Pra mim tava excelente, entendeu? E aí ele falou que tava fazendo a entrevista e tal, mas não passou. Eu não sei se ele não passou, passou e não foi chamado, eu não sei exatamente. Enfim, ele falou pra mim o nome da empresa e aí eu marquei a entrevista, né, e fiz a entrevista. E ele me falou todas as questões que os caras perguntavam, né? Na verdade, eram as perguntas de lógica, que, tipo assim, na época, na verdade, ainda hoje, minha lógica, assim, não é as melhores lógicas, assim, eu não sou um gênio na lógica. E aí ele falou pra mim meio que as respostas, ou aqueles que eles faziam, né, as perguntas lá. Fui pra entrevista com a mulher e realmente foi as mesmas perguntas que ela fez, e isso foi excelente pra mim naquela etapa ali, né? Passei da primeira etapa, demorou um tempo, e aí eles entraram em contato novamente, mais ou menos um mês, e marcar a entrevista técnica. Meu inglês na época, mano, não era, tipo assim, o inglês, meu Deus e tal. Cara, eu nem falava inglês direito, mano. Dá pra entender isso. Meu inglês era, assim, muito básico mesmo. Eu nunca tinha feito um curso de inglês. O meu inglês, assim, maior que eu tinha aprendido foi justamente por conta também da programação, porque eu tinha que resolver os problemas quando eu tava fazendo o sistema pra empresa do meu pai. E aí eu tinha que perguntar isso em algum lugar. Eu tinha que resolver esse problema de alguma forma. Eu ia resolver aonde? No Stack Overflow. O Stack Overflow, na época, era a nossa saída para os programadores para resolver os problemas. É diferente de hoje, que você tem o ChatGPT, tem seu coleguinha aí. Na época aí, galera, era difícil, viu? Não foi muito fácil não, viu? Principalmente na parte que eu fiquei sem emprego, né? Quando eu saí do curso técnico, eu não tive emprego logo de cara. Eu tive por conta da indicação da minha amiga, como eu falei pra vocês. Eu fiquei mais ou menos parado uns 2, 3 anos aí, que foi o tempo que eu fui aprimorando minhas habilidades, mas por minha própria conta, né? E não foi fácil, né? Assim como hoje também não é fácil, na época também não foi fácil. E a minha recomendação sempre é, galera, faz o seu projeto por você mesmo, entendeu? Não vai esperando que as oportunidades vão cair do céu sempre, porque isso é pra toda coisa, né? Não é especificamente da programação em si, não. Muita gente que tá formada em engenharia, enfim, várias outras profissões que às vezes não vão atrás do melhor como profissionais, não vão ser bons profissionais em qualquer outra área. Então você tem que ir atrás, tem que procurar oportunidades, tem que fazer seu portfólio, galera, não adianta, você tem que fazer os seus projetos. Tem gente que tá achando que acha que, passar na vaga e pronto. Não é isso, galera. Você tem que ter a experiência, né? Antigamente tinha que ter, hoje ainda mais, tem que ter experiência, tem que ter seu portfólio. E aí, galera, eu comecei o meu trabalho na gringa, o tão sonhado trabalho na gringa. E galera, não vou falar pra vocês, não foi moleza não, viu? Principalmente em relação à barreira da língua. O que pra mim na entrevista de emprego já foi assim uma coisa absurda, tipo assim, caraca, eu passei e tal. Sério, galera, eu saí da entrevista de emprego tão mal quando eu passei por essa vaga de inglês. Falei pro entrevistador, cara, desculpa aí por meu inglês não tá tão bom, mas eu prometo pra ti que na próxima entrevista que eu fizer eu vou melhorar bastante. Sim, eu falei isso pra ele porque eu tinha certeza absoluta que eu não tinha passado, galera. E depois de um mês os caras mandaram mensagem pra mim, tu passou e tal. E galera, foi ali que eu fiz meu nome. É ali que eu melhorei meu inglês e tal, o que eu fiz, o que eu poderia fazer de melhor. Sempre sou muito solícito ainda hoje pros meus colegas, né, meu companheiro de trabalho. Mas no começo, galera, a parada do inglês foi muito mais difícil do que é hoje, né? Hoje é fácil, já tô adaptado com a língua e tal. Mas pra vocês terem uma ideia, no começo eu nem conseguia entender em segundo plano. Por exemplo, aqui, eu tô aqui falando com vocês, mas o pessoal tá conversando ali do lado. Se eu saísse daqui da sala, eu não ia conseguir entender, sabe? Assim, de longe. Eu tinha que ficar aqui concentrado, olhando pra coisa aqui, pra tô processando. Às vezes tinha que até colocar a legenda, a tradução. Nem sei se quando eu entrei já tinha tradução no Meet, eu acho que não. Aí a dica, inclusive, galera, a traduçãozinha do Meet, ó, ajuda muito. Mas, cara, tinha um rapaz da minha equipe, da minha primeira que eu trabalhava, que ele tinha a língua meio presa. Ixi, galera, complicado, viu? Tem uns carinhas do interior dos Estados Unidos que falam com sotaque que
você, quando ouve assim, fica achando que os indianos têm um inglês perfeito, cara. Sabe aquele americano que fala... Ixi, mas calma aí, meu amigo, tu vai pra onde? Quebrar essa barreira do inglês aí, também teve vários outros desafios, como em relação à própria parte técnica, né? Empresa grande, muito projeto, galera. Pra vocês terem ideia, já teve teste que eu fiz que eu tinha que colocar, sei lá, 4, 5 projetos rodando para conseguir resolver o problema, né? Então, tinha vários microserviços comunicando entre si, então eu tinha que subir tudo na minha máquina ali e trabalhar em todos eles ao mesmo tempo. Foi um desafio bem grande pra mim. Mas galera, isso assim não é um motivo pra você não ir atrás, entendeu? É um motivo pra você olhar pra trás hoje, olhar pra trás e olhar, caraca, mano, consegui superar esses desafios. Mas na época não era fácil, entendeu? Nunca foi fácil. Não é fácil, cara. Nada na vida é fácil. O resultado que você tem é referente ao quanto você batalhou por aquilo, entendeu? Você tem um esforço grande, você vai ter um resultado grande. Se você se esforça por aquilo, se você tá batalhando por aquele futuro que você quer, você vai chegar lá um dia. É só manter a constância, manter o foco e a disciplina que você vai chegar lá. Isso, galerinha, é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não falei tudo que eu queria ter falado, né? Porque acaba que você pensa muita coisa ao mesmo tempo. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no meu canalzinho. E aí, galera, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha jornada como programador, alguma dúvida que pode tentar te ajudar, eu tô aí pra isso, galera. Manda aí, manda lá no meu threads, manda lá no Instagram. E é nóis, galerinha. Bora!